Seja bem-vindo ao canal Dúvidas e Reflexões. Aqui estamos na segunda parte do vídeo para podermos ensinarmos para você em como resolver aquelas 10 causas que nós mostramos no primeiro vídeo. Já então eu te dou esse tempo para você poder se inscrever, dar aquele gostei e comentar para que o vídeo tenha uma boa repercussão no YouTube. Tudo bom? Agora, sem enrolação, vamos para como podemos evitar o divórcio. Como que nós podemos resolvermos aquelas questões que nós acabamos mostrando no primeiro vídeo? Vou dar aqui simplesmente algumas dicas. Primeiro, procure detectar o que está separando você do seu cônjuge. Qual é o motivo da frieza do vosso amor? B. Ciente da razão do problema que está ocasionando a vossa separação, procure imaginar quais são as possíveis soluções para resolver o problema. C. Algumas dicas de como resolver estes problemas conjugais e familiares. Bem, a primeira dica que eu vou dar para ti é muito simples. Diálogo. Tá bom? Um bom diálogo com um bom tempo, num local onde não haja interrupções. Marque a hora, marque a data, num lugar calmo. E não tenha muita vergonha, não se acanhe bastante. Isso vai ajudar bastante. Segundo, participar de encontros ou cursos de casais. O que são, quer dizer, aqueles cursos que são patrocinados por entidades que visam o bem-estar da família, como igrejas. Então, nesses encontros geralmente são apresentadas boas palestras por médicos, psicólogos ou conselheiros matrimoniais. Aí são dadas dicas de como vencer os problemas do casal. Também temos trabalhos em dupla, onde o casal conversa, descobrindo junto novas e boas perspectivas para a família. Um encontro de casais, quando bem dirigido, é útil, não só para casais que estão em crise, mas também para resolver os votos do matrimônio que vocês acreditam que ainda está bem. Terceiro, ler livros da área. Diz o ditado: o homem em que mais lê, mais sabe, mais ouve, mais vem. Então, veja vídeos relacionados como estes que você está a ver neste momento, neste canal, que isso vai ajudar bastante o seu casamento, tá bom? Quarto, não espere ser amado, tá bom? Ame primeiro, porque amar é dar, não é receber. Então cultive boas intenções, palavras bondosas, surpresas positivas para sua parceira, um elogio na hora certa. Se usou aquele vestido bem bonito, elogie naquele momento: olha, estás bem bonita. Se está de uma forma diferente, então as mulheres gostam desse tipo de elogio. Também, para vocês mulheres, também pode elogiar, vocês sabem, né? Como em que vocês podem elogiar um homem, está bem apresentado e tal. Então isso é uma coisa muito positiva, tá bom? Então isso tem que ser na hora certa. Então lembre-se de que o casamento é como uma plantinha. Ela vai crescendo de acordo com o seu investimento, de acordo com como você cuida e trata desse casamento ou dessa planta. Então a planta vai crescer de acordo com o seu carinho e os resultados serão de acordo com o seu investimento, como eu dizia. 5. Procure um profissional para lhe ajudar. Um pastor, um psicólogo. Estes profissionais têm um código de conduta, tá bom? Um código de ética que quando você pode contar os mais íntimos problemas e eles têm um sigilo profissional. Nota bem, não conte seus problemas mais íntimos para outros que não são pessoas experientes ou gabaritadas para lhe ajudar, pois isto revela problemas do casal que pode desvalorizar a individualidade do casal. Então aqueles problemas mais íntimos, não conte para qualquer um, tá bom? Por isso diz, conta para os profissionais, porque eles têm ética do sigilo profissional. Sexto e último, a melhor de todas as opções: aproxime-se de Deus. Por quê? Porque no livro de Salmos, capítulo 127, versos 1, está escrito: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Então o que quer dizer? Não adianta ter uma residência com os melhores materiais de construção, os melhores móveis eletrodomésticos e tal. Se Deus não edifica a família,
isto não vai trazer a felicidade a 100%. Então Deus não vai trazer a felicidade completa. Se os problemas, por pior que seja, se todos estes conselhos serem seguidos e não adiantarem nada, então esta é a melhor saída. Pois em Filipenses capítulo 4, versos 3 revela: tudo posso naquele que me fortalece. Deus, somente Deus, pode unir mais a família, pois foi Ele quem criou o homem e a mulher. Foi Ele quem instituiu e realizou o primeiro casamento. E é Ele o maior interessado em que você seja feliz com seu cônjuge. Portanto, tenha comunhão com Deus na vida particular, no culto doméstico, em família e a sua igreja ou comunidade neste caso. Pois se os seus é por nós, quem será contra nós? Então, este é o estilo de vida que eu uso, por isso em todos os conselhos que eu dou, ponho um bocado de versos bíblicos para poder ajudar a você. Já neste momento, são esses conselhos que eu queria dar para ti e eu tenho certeza que isso vai dar certo. Já neste momento, eu te dou mais um tempo para você poder se inscrever. E se você tem mais conselhos que nós não apresentamos aqui, por favor, comente para poder nos ajudar. Já neste momento, muito obrigado. Estamos a fechar esta sessão de divórcio e tchau, até o próximo vídeo.